Bolsonaro aumenta vantagem e segue como principal nome para disputar as eleições em 2022 e segue na liderança. Olá amigos, olá amigas, boa tarde. Esse é o canal Segunda Via, seu canal de notícias aqui no YouTube. Se por acaso você ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Olha, apesar de ter tido durante a campanha eleitoral que não pensava em reeleição, o Jair Bolsonaro já começa a dar sinais de que pretende concorrer sim no ano de 2022. Caso defina por esse caminho, o presidente deve ter o apoio de boa parte da população, segundo uma pesquisa que foi divulgado no dia de ontem pela Veja FSB. Ele ampliou vantagem sobre os principais adversários no primeiro turno e agora soma 37% das intenções de voto. Em um primeiro cenário, com Fernando Haddad, que foi para o segundo turno em 2018, com ele o candidato do PT, os números mostram que Bolsonaro, no comparativo com o levantamento anterior, cresceu 4%, enquanto seus maiores perseguidores permaneceram estagnados, parado. O pedetista desceu de 15% para 13%. Estamos falando de Ciro Gomes, não, petista, o Fernando Haddad, enquanto Luciano Huck, que por enquanto não tem partido, está com 12 pontos, e Ciro Gomes do PDT está com 11 pontos, mantiveram os mesmos patamares. Além desses, a opção nenhum também foi bastante votada e somou 16%. Só recapitulando, o presidente está com 37% da intenção de votos. Num segundo cenário, já com o ex-presidente Lula, com o nome escolhido pelo PT, a vantagem do presidente Bolsonaro cai, mas mantém a liderança. Ele soma 31% contra 28% do petista, caso fosse escolhido o Lula para disputar. Caso o Lula pudesse disputar a eleição, o Lula nesse momento estaria com 28% das intenções de votos contra 31% do presidente Jair Bolsonaro, o que configura, digamos assim, um empate técnico. Em um hipotético segundo turno entre eles, o atual presidente também venceria com 45% dos votos contra 41% do seu rival, nesse caso o Lula. Entretanto, tal construção não é possível devido à inegibilidade de Lula, enquadrado na lei da ficha limpa, que barra candidaturas de condenados em segunda instância. O presidente não pode concorrer no pleito de 2022 e deve ser mais um cabo eleitoral para o nome escolhido pelo Partido dos Trabalhadores. Olha, folga maior no segundo turno. Já em um cenário sem o ex-presidente Lula, que segue sendo o principal rival do Bolsonaro até esse momento, ele garantiria a reeleição com maior folga em confronto com Haddad. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro nesse momento, se fosse as eleições, fosse no dia de hoje, Bolsonaro venceria o Haddad com 51% dos votos e o Haddad ficaria com 33%. O governador de São Paulo, João Dória, 50% a 25%. E o apresentador Luciano Huck, ele daria também um baile de 45% a 37%. O que quer dizer? Se o presidente Jair Bolsonaro hoje disputasse uma eleição contra o Dória, o governador do estado de São Paulo, Bolsonaro venceria com 50% dos votos e o Dória 25%. Já se ele concorresse contra ou estivesse num segundo turno, possível segundo turno contra o Luciano Huck, que provavelmente será candidato a presidente da República, aí ele ganharia de 45% a 37%. A pesquisa mostra que o único nome que poderia bater de frente com ele seria o de Sérgio Moro, figura mais bem avaliada no atual governo. O ministro da Justiça, inclusive, é o nome com menor rejeição entre os disponibilizados aos entrevistados. Moro tem 31% contra 44% de Bolsonaro, 51% de Dória, 54% de Ciro Gomes e 57% de Ciro Gomes e Lula, que estão com 54%
44% de rejeição, né? E o Haddad está com 57% de rejeição. Dentre todos esses possíveis candidatos, numa segunda, digamos assim, numa segunda tabela, apenas Moro teria o menor índice de rejeição perante a população brasileira. A pesquisa mostrou também uma melhora na avaliação pela população do atual governo. O levantamento apontou melhora de 31% para 36% entre os que avaliaram o trabalho de Bolsonaro como bom e ótimo. Essa é a primeira vez que o ranking positivo supera o ruim e péssimo, que somou 31%. Que já somou, né, que somou 31%. Nessa conta entra também a avaliação dos que aprovam o governo e já são maioria. 50% da população apoia o governo contra 44% da população que não aprovam o governo. Também houve aumento no quesito alinhamento da expectativa do eleitorado. Pela primeira vez, o grupo de pessoas que se diz positivamente surpreso com o governo Bolsonaro empatou tecnicamente com os que se dizem decepcionados com o trabalho do presidente, 36% a 39% dentro de uma margem de erro considerada. Por fim, houve crescimento positivo sobre a expectativa para o final do mandato de Bolsonaro. As avaliações ótima e bom subiram de 45 para 48, enquanto os que votaram em ruim ou péssimo somam 26% ante os 33% da pesquisa anterior. Como vocês viram aí, numa linha geral, o Bolsonaro está liderando, né, com 37%. Se fosse competir com, digamos assim, com o Haddad, né, e o único que estaria apto a concorrer de igual para igual seria com o ex-presidente Lula, porque aí sim o Bolsonaro teria 31% e o Lula 28%, praticamente empate técnico, mas como isso não é possível, muito provavelmente se as eleições fossem hoje, Bolsonaro seria reeleito. E é bastante tradicional, isso não me estranha, talvez você que esteja acompanhando esse vídeo aqui não vai estranhar, dificilmente alguém perde reeleição aqui no Brasil, tanto para governador, como para prefeito, como para presidente da República. Vamos a um breve histórico. Fernando Henrique, né, quando foi instituído a reeleição no Brasil, que foi no mandato dele, né, que foi instituído, ele venceu, se foi reeleito. Depois, o presidente Lula também foi reeleito. Depois, a presidente Dilma foi reeleito. Michel Temer não concorreu, né, provavelmente perderia talvez, né, porque está com a máquina nas mãos, né? E aí agora entrou o presidente Jair Bolsonaro. Na campanha política ele falou que não era favorável a disputar uma reeleição, mas tudo indica que de fato sim, ele entrará para disputar a reeleição. E vou mais longe, ou ele vai ser digamos, vai concorrer contra o seu atual ministro Sérgio Moro, ou então o Moro será o vice da chapa dele. Há essas duas possibilidades. Agora, gente, eu pergunto para você que está acompanhando o meu canal aqui, vote sem medo, gente. Aqui você tem voz e tem vez. Você votaria em qual desses aí? Ou então, se você não quiser dizer eu voto naquele, nesse, você me responda apenas. Você votaria no Bolsonaro se as eleições fossem hoje? E justifique seu voto se for possível.